Algum tempo atrás, em uma pequena cidade onde eu estávamos realizando uma reunião. Eu tive que ficar fora no campo. E quando eu estava comendo em um lugarzinho agradável, e eu olhei para isso. O domingo chegou, eles fecharam e foram à igreja. Eles eram drunkards. E naquela tarde, ou bem depois do almoço, eu senti um pouco de fome e pensei em comer um sanduíche. Atravessei a rua até um pequeno restaurante comum. Foi uma desgraça entrar naquele lugar. Ali estava um policial jogando em uma máquina caça-níqueis, quando o jogo de azar é ilegal naquele estado. Mas o policial estava jogando em uma máquina caça-níqueis. Agora, você pode ver como isso degrada as leis de nossa nação. Como foi para os meus olhos ver aquilo? A lei que respeitamos e que devemos cumprir, e ver a própria lei dando a volta e jogando nas máquinas de caça-níqueis. É a mesma coisa que o incrédulo observa ao ver o cristão agindo como o mundo. É a mesma impressão que fica para eles. Reparei no canto uma jovem senhora muito mal vestida. E quando ela veio atender às mesas, os rapazes, a maneira como estavam se comportando, eu olhei sentada à minha direita uma senhora idosa, poderia ter sido minha avó, sentada ali, vestida imoralmente, usando uma espécie de batom azul. Agora, qualquer um sabe que uma pessoa normal não tem lábios azuis, mas eles tinham aparência de batom azul e aquela manicure, ou seja o que for que o chamem, por todos os seus olhos. E ela estava sentada ali com 2 homens idosos. E eu pensei, meu Deus, como tu podes aguentar olhar para uma coisa dessa? E o Senhor me chamou atrás da porta, e eu tive uma visão. Vi o mundo girando, e vi que meus pecados e outros pecados estavam indo. Pensei, Deus, por que tu simplesmente não explodes o lugar? Como podes tolerar isso? Mas então eu vi que ao redor do mundo havia uma torrente carmesim. Eu vi o Senhor Jesus parado ali com toda a sua compaixão enquanto olhava para a terra. E eu vi meus pecados enquanto iam para ele, mas seu sangue atuava como um para-choque diante de Deus. Eles não podiam ir até ele. E eu vi cada vez que fazia algo errado, seu sangue se interpunha entre mim e os juízos de Deus. Eu caminhei até ele e disse, Senhor, na visão eu indaguei, meus pecados estão causando isso? Eu afirmei, então perdoe-me, Deus, eu não quis fazê-lo. E ele enfiou a mão no lado, estendeu-a e pegou um livrinho em que meu nome estava escrito, todo cheio de pecado, e escreveu, perdoado, transversalmente, e o jogou atrás de si, no mar do esquecimento. Ele disse, agora eu perdoo os seus pecados, mas o que você está dizendo sobre aquela mulher? Quando saí da visão, fui e sentei-me com ela e disse, Senhora, você alguma vez foi uma cristã? Ela interrogou, por que você está me perguntando isso? Comecei a falar com ela e ela me contou uma história comovente de como algumas coisas aconteceram na igreja. E ela foi chamada e saiu da igreja. Ela havia tomado o caminho errado. Ela tinha 2 filhas e elas eram boas senhoras. E como ela estava ali com aqueles 2 bêbados naquela tarde. Eu lhe contei o que o Senhor Jesus tinha me mostrado e que ele ainda a amava. Eu me levantei da mesa, peguei-a pelas mãos e disse, Senhora, não me importo com o que você fez, Cristo ainda te ama. Saindo de trás daquela mesa, ela foi para o meio daquele piso,
O policial tirou o chapéu e todos os demais também tiraram. E tivemos ali uma reunião de oração à moda antiga, e ela foi libertada e trazida de volta a Cristo. É um jubileu, amigos. O jubileu começou. É tempo de homens e mulheres voltarem para Cristo. Aqui, não muito tempo atrás, na Suíça, de pé lá em cima nas grandes e altas montanhas dos Alpes, eu estava pensando em Arnold von Winkelried. Muitos de vocês conhecem a história. Que herói valente ele foi há muitos anos na Suíça. E como a nação suíça estava sendo invadida por um poderoso exército e as cidades estavam sendo tomadas. E o nobre sangue do povo suíço que se congregou nas montanhas para o vale com as pequenas armas com as quais podiam se defender. E quando eles estavam lá no campo e viram que se aproximavam deles, e quando estavam se aproximando deste grande exército, eles estavam em desvantagem numérica de 50 para 1. E eles não eram soldados, não foram treinados, não sabiam o que fazer. Mas este exército que estava invadindo era bem treinado, cada homem como uma parede de tijolos vinha entrando. E quando estavam lá com suas lanças, iam avançando, um grande homem deu um passo à frente. Era Arnold von Winkelried. E quando ele se apresentou ali, eles estavam sem esperança. Tudo o que podiam pensar era que estavam perdidos. Eles simplesmente teriam que sofrer baixas e perder seus lares. Suas famílias seriam mortas. As terras de sua pátria seriam destruídas. Não havia nada que pudessem fazer. Não havia esperança. Então, Arnold von Winkelried deu um passo à frente e disse: Irmãos suíços, hoje darei a minha vida pela Suíça e pela pátria. Foi-lhe perguntado: o que você fará? Ele respondeu: lá embaixo no vale há um pequeno e amável lar, onde a minha esposa e meus filhinhos estão esperando o meu regresso. Mas eles nunca mais me verão, pois neste dia darei a vida pelo meu país. E ele bradou, levantou a arma e disse: abram caminho para a liberdade. E seguiu rumo ao exército, e foi em direção à mais grossa das lanças. E quando foi até lá onde eles estavam, 100 lanças reluzentes para pegá-lo quando ele viesse, ele ergueu as mãos e bradou: abram caminho para a liberdade. E agarrou um grande punhado daquelas lanças e as puxou contra o seu peito. E cada um daqueles soldados suíços o seguiu. Ele rompeu as fileiras do inimigo e eles obtiveram uma vitória como nunca antes. E ele gritou, levantou sua arma para cima e disse: abram caminho para a liberdade. E ele partiu em direção àquele exército. E ele foi direto rumo ao grosso das lanças. E quando ele foi até lá onde eles estavam, 100 lanças cintilantes para capturá-lo à medida que ele vinha, ele levantou suas mãos para cima e disse: abram caminho para a liberdade. E ele agarrou grandes armas daquelas lanças e jogou-se ao seu peito. E cada um daqueles soldados suíços seguiu atrás dele. Ele destruiu as fileiras do inimigo e eles tiveram uma vitória como nunca haviam tido antes. E hoje, ao se mencionar o nome dele na Suíça, seus olhos ficarão marejados de lágrimas e suas bochechas ficarão coradas por causa de seu herói. Esse foi um dos maiores heróis, em minha opinião, na vida militar. Mas isso é só uma coisa menor, uma coisa menor. Um dia, os filhos de Adão estavam derrotados. A lei, os profetas e tudo mais falharam. Todas as tentativas de aproximação que fizemos falharam totalmente. E lá na glória houve um que deu um passo adiante, chamado Filho de Deus. E os anjos interrogaram: o que irás fazer? Ele respondeu: vou descer e dar a minha vida. E hoje eu redimirei os filhos caídos de Adão.
E ele veio ao Calvário. Ele foi até a mais grossa das lanças, atravessou o vale da sombra da morte e pegou cada dardo do diabo e puxou-o para o seu próprio seio e chamou a igreja para tomar o que você tem e fazer o melhor que puder. Louvado seja Deus! No dia de Pentecostes, um vento veemente e impetuoso desceu do alto dos céus e equipou cada homem com uma arma. E eu digo hoje, meus irmãos, que cada homem, seja o que for que você tenha, vamos fazer o melhor que pudermos com o que temos e lutar até o último homem, porque rompemos as linhas do inimigo. Cristo derrotou Satanás, despojou-o de tudo que ele já teve, e ele hoje não passa de um blefador. Quando ele lhe disser que não podemos ter outro derramamento do Espírito Santo à moda antiga, podemos tê-lo hoje, porque as linhas do inimigo foram rompidas e Deus governa e reina hoje. Aleluia! Estou feliz por uma experiência à moda antiga do Espírito Santo do Deus vivo. Como este grande guerreiro, Cristo abriu o caminho e pôs o inimigo em debandada. E aqueles irmãos, no dia de Pentecostes, quando o número 50, há algo em torno de 50 que traz o jubileu. E quando romperam as linhas do inimigo ali, eles abriram um caminho como um exemplo de que você e eu hoje podemos ter um avivamento pentecostal à moda antiga novamente. Irmãos e irmãs, a hora está ficando tarde, é mais tarde do que vocês imaginam. Como o irmão Moore disse certa vez na Finlândia, quando estivemos lá logo depois da guerra, eles estavam trabalhando dia e noite. Mulheres nos campos iam com um arado. Eles não podiam perder tempo lavrando a terra. Eles apenas tinham que puxar o arado para riscá-la. O inverno estava chegando e eles, crianças pequenas, trabalhavam noite e dia. À noite, elas colocavam a lanterna diante do pai e da mãe, que puxavam o arado. Tinham que simplesmente riscar o solo o melhor que podiam para lançar a semente. Se não lançassem a semente, a neve viria e o inverno os pegaria, e todos eles pereceriam de fome no ano seguinte. Tinham que lançar a semente no solo. Meu irmão, irmã, se não riscarmos o solo rapidamente e lançarmos a semente de Deus na terra, qual será a colheita? Temos que prosseguir com outro derramamento do Espírito Santo à moda antiga, e homens e mulheres de volta a Deus novamente, ou este país e esta igreja e o movimento pentecostal, e tudo estará perdido se não voltarmos para a semente e para a palavra de Deus novamente em um reavivamento à moda antiga. Vocês creem nisso hoje? Vocês creem que Deus vai derramá-lo? Oh, que coisa! Sinto-me hoje guiado em minha alma a fazer esta proposição às pessoas. Eu creio que, se cada um de nós nesse edifício hoje rededicarmos nossas vidas a Deus e, como Jacó foi instruído pelo Senhor a se lavar, fazer seu povo se limpar para se apresentar diante do Senhor, eu creio que, se nós nos limparmos de todos os nossos pensamentos malignos, de todo o nosso egoísmo, de todas as nossas maledicências, de todos os nossos atos desta vida, e nos apresentarmos com ousadia diante do trono de Deus, eu creio que um avivamento à moda antiga irromperá bem aqui no Templo Ângelus, que uma semana jamais o deteria. Isso é certo. Simplesmente continuaria. Vocês creem nisso? Vamos nos colocar de pé só por um momento. Você nunca pode fazer uma chamada de altar em um lugar como esse. Não há espaço suficiente para isso. Mas seu coração é o altar. Seu coração é onde Deus mora. Eu gostaria de saber hoje se há pessoas aqui que não receberam o Espírito Santo. Você tem ouvido tudo sobre essas grandes coisas acontecendo, mas ainda não as recebeu. Você levantaria as mãos para Deus e diria: eu quero receber o batismo do Espírito Santo? Você levantaria as mãos em todo o redor, na galeria, em todos os lugares? Deus os abençoe. Quantos aqui que ainda não receberam a Cristo como Salvador pessoal?
levantariam as mãos? Você está preocupado o suficiente com seu destino eterno a ponto de levantar as mãos para Deus? Você faria isso? Deus te abençoe. Quantos aqui que já receberam o Espírito Santo e desejam dedicar suas vidas novamente a Cristo hoje? Levantem as mãos. O Senhor Deus te abençoe. Eu creio, depois que o ano aceitável do Senhor havia sido pregado, quando eles se reuniram no Pentecostes, no templo, eles eram crentes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E quão apropriada é esta reunião nesta tarde, quando os crentes de todas as partes do país se reuniram no templo novamente, todos unânimes em um só lugar. Que momento maravilhoso seria para um derramamento do Espírito Santo acontecer em nosso meio nesta tarde, ao ouvir essas mensagens pregadas há pouco. Se Deus deu a você a mensagem de falar em línguas, fale. Se Deus te incumbiu de interpretar, interprete. Se Deus te incumbiu de testificar, testifique. Se Deus te incumbiu de pregar, pregue. Vá com o que você tem. Cristo rompeu as linhas e vamos obter a vitória para o Senhor Jesus Cristo. Vamos levantar nossas mãos agora para Deus e agradecer a Deus e louvá-lo. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos hoje pelo derramamento do Espírito Santo. Estamos crendo no Senhor para uma grande reunião, Senhor, para um grande mover entre as pessoas. Eu te peço hoje que concedas estas bênçãos, Deus, e que eles possam ver um grande momento de companheirismo. Em nome de Jesus Cristo. Deus, ouça o teu povo. A audiência do rádio, você deveria estar aqui para ver estas mais de 5.000 pessoas com as mãos levantadas louvando ao Senhor Jesus. Estamos tendo um jubileu à moda antiga. Venha e junte-se a nós, todos louvando ao Senhor, dando louvores a Deus pela religião dos velhos tempos novamente. Neste mundo moderno em que vivemos, onde os homens são pervertidos, suas mentes são pensamentos malignos, a delinquência juvenil se acumulando por toda parte. No entanto, em meio a tudo isso, Deus está derramando seu Espírito Santo dia após dia, noite após noite, e mesmo aqui nesta tarde, no Templo Ângelus, o Espírito Santo está aqui, como Deus está aqui para abençoar o povo. E você, no alcance do rádio, como você está? Não estava bem inteirado de que ainda estávamos no rádio, mas você, no alcance do rádio, deveria vir e ver isso. O que está acontecendo aqui? Uma grande reunião do povo de Deus, uma unidade de espírito, onde diferentes barreiras denominacionais estão sendo derrubadas. Todos estão reunidos com um só coração, recebendo a Cristo Jesus. Que tempo maravilhoso! Oh, vamos abrir nossos corações, vamos levantar nossa voz, nossas mãos, nosso coração a Cristo e receber o batismo do Espírito Santo e um derramamento. Se você está determinado a recebê-lo, se você realmente o deseja, mas você tem que ter fome e sede antes de poder obtê-lo, pois a Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O anúncio da rádio KSFG é dado por um anunciador. E tua nação, Pai Celestial, ao sairmos do ar, rogamos que o Espírito Santo pegue fogo aqui nesta cidade e ao redor do país e nos traga de volta outro avivamento à moda antiga, para que o poder de Deus caia na reunião. Cure todos os enfermos e aflitos em todos os lugares, Senhor, e receba a glória dos cultos, por meio do nome de Jesus. Esta mensagem foi pregada por William Marion Branham um domingo à tarde, no dia 16 de setembro de 1956, no Templo Ângelus, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Seu conteúdo, gravado originalmente em fita magnética, foi transferido posteriormente para a página impressa em inglês.
No que concerne à tradução do texto da mensagem para o português, a editora Mensagem se preocupa e se empenha em transmitir fidedignamente o que foi pregado pelo mensageiro, e a tradução deste sermão para o português foi publicada e distribuída pela editora A Mensagem em janeiro de 2021.